Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um IPRIcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você está vendo esse podcast. Eu sou o Will, estou aqui com o meu amigo Jean. Fala aí, Jean. É isso aí, mais uma vez nós estamos aqui no IPRIcast e você é o nosso convidado de honra, então compartilha, curte aí, comenta aí, fala, nem que seja para falar mal da gente, comenta aí no vídeo aí para dar engajamento e vai ser bênção na vida de vocês, na nossa vida. Eu espero que seja um tempo, um momento edificante, né, nas nossas vidas. E eu queria perguntar agora pro meu amigo Will, como é que foi, cara? Você ministrar a primeira vez na igreja? Ah, cara, Quinta-feira, foi... Quando que foi? foi quinta-feira, se eu não me engano, quinta-feira passada, né? É. Foi quinta-feira passada. Cara, foi muito bom. Eu tava ansioso para esse momento. E até como eu tava dizendo lá disse pro pastor Éder, né, que é o nosso pastor, disse pra alguns que eu toco bateria, mas amo tocar bateria, mas esse não é o meu chamado, né? Hum, E há alguns tempos atrás quando eu quebrei a perna, eu tive uma resposta de Deus sobre o meu chamado e tinha muito a ver com discipulado, né? entendi. E, e aí tava começando a pensar como que eu ia fazer isso e, e isso tinha envolvimento com pronunciar a palavra também, né? Uhum, É claro que o discipulado é algo mais de perto, algo que eu já estava acostumado a fazer, mas quando eu preguei a primeira vez, depois que eu preguei, eu fiquei, cara, sabe quando você se sente saciado? Você tá com aquela que fome. legal, cara, que legal. E aí, cara, foi muito legal. E aí eu recebi uma palavra de Deus e eu tava meio pensando, meu, querendo ou não, a primeira vez que a gente vai pregar, né? Vixe, acho que não vão gostar dessa palavra aqui não, né? Querendo ou não, minha forma de comunicar é diferente. Sim, É, e aí falou com a igreja entendeu a mensagem que o Espírito Santo passou, né? sim, Fiz de tudo para não colocar a minha opinião sim, em cima daquela palavra e querendo ou não não foi algo que é tão palpável teologicamente, né? Vamos dizer aqui sim que é uma mensagem que Deus ministrou no meu coração, mas quando você vai na palavra ali, a palavra mostra evidências, mas tem um pouco de filosofia sim, que não é tão pautado assim, igual você falar da salvação, que tá muito claro na Bíblia, sabe? sim, sim, E aí eu falei sobre o lugar, né? O sim. lugar que a gente deve estar, que esse lugar é Cristo. E aí fiquei um pouco assim também, meio assim com medo até de pregar, porque já falaram para mim antes que isso é uma heresia. Ah, sim. É É, conflito você chegou a teológico, né? comentar. Cheguei a comentar, né? Sim, Falar, Jesus não é um lugar, não. Eu falei, Jesus ele é um caminho. Mas ele também diz que é o pão. sim, Ele diz que é a porta, né? Em João capítulo 10. E aí o Espírito Santo ministrou isso dentro de mim, cara. E teve uma parte que mais me tocou, foi a parte onde o Espírito Santo ministrou no meu coração, que para mim acessar Cristo, eu preciso deixar ele me acessar. sim. Não, é muito forte isso. Foi Muito, muito, muito profundo, né, cara? muito forte, cara. E você tocou num ponto fundamental, né? Que às vezes a gente está lá na igreja, mas não está muitas das vezes ligado ao Senhor, né? Daquela com a intimidade, aquela profundidade com Deus, né? Com a Aham, intimidade, assim, ele conhecendo os seus pecados, os seus defeitos, as suas imperfeições, porque você fala para ele, né? aham, Então, eu achei muito interessante essa parte que você disse que em relação a gente falar, né? Dar nome para o nosso pecado, dar nome aham, para aquilo que a gente faz de errado, né? E acessar esse lugar, né? aham, E eu acho que é uma oração dessa forma, é uma oração que ela vem cheia de arrependimento, né, cara? Então, aham. achei sim, fiquei maravilhado mesmo, que glorifiquei a Deus, né? Falei, cara, é uma alegria, né? A gente sempre tá orando para que Deus levante pessoas, levante mais pregadores, mais pastores, mais presbíteros, mais, né? A obra tem que aumentar, tem que ampliar e a gente fica pedindo e quando eu vejo, sim, eu fico grato a Deus, né? Por tudo que Ele tem feito e fiquei muito orgulhoso de ver você lá e toda na sua desenvoltura e tal, e andando pra lá e pra cá. Nem parecia que era a primeira vez ali na igreja. Mas não foi, né, a primeira vez que você tava ministrando. Não, já É, ministrei outras vezes, mas na nossa igreja ali foi a primeira ali foi a vez. primeira vez. E
confesso que foi a primeira vez que eu ministro, cara, assim, sendo eu. Por exemplo, eu já preguei, tipo, em célula, eu já preguei no culto de jovens, até a gente tem um ministério aqui que é chamado Wave, que eu já preguei também. Sim. Só que quando você tá ali sentado, frente a frente, você fica mais à vontade, é mais tranquilo, né? Não, é bem mais tranquilo. Agora, quando você sobe lá, cara, eu vou pregar pra igreja toda. É. Aí dá uma coisa, eu não sei porquê, não sei se pode ser algo humano, né? Aí, as outras vezes que eu preguei dessa forma, eu me espelhava em outras pessoas. Sim. Me espelhava, por exemplo, posso até citar nome aqui, me espelhava muito no Paulo Júnior, na forma de pregar. Entendi. E aí eu ficava impactado com aquilo, falava comigo aquelas mensagens, mas eu tentava inconscientemente replicar. Entendi. Entendeu? Então agora, tipo assim, agora eu tive um momento de secreto, eu ouvi o que o Espírito Santo queria falar para a igreja e eu passei o que o Espírito Santo queria falar para a igreja. Sim. Então, Não, mas... primeira vez que eu fui à vontade, assim, pregando no púlpito, sendo eu, assim, sabe? Sim. É a minha primeira experiência, assim, cara. Que legal, cara. E outra coisa que me impactou foi quando, ali na mensagem eu também disse, quantas vezes eu já falei mentiras na oração para Deus. E quando a gente está fazendo isso, a gente não percebe. Por exemplo, eu já falei que eu queria estar ali com Deus. Eu quero estar aqui, glória a Deus. E eu não queria estar ali. Entendi. Eu não queria orar. Sim. Entendeu? Eu tava cansado e fui na força ali. E aí nesse caso, eu não tava abrindo o meu coração para Deus. Eu tava colocando máscara. Eu não sei se por replicar, porque eu aprendi a ser assim, mas eu colocava uma máscara como se eu pudesse colocar máscara para Deus, né? Mas eu tava tentando ali maquiar. É que às vezes eu acho que eu tenho a impressão, às vezes, e eu não gosto disso, mas é de pensar que a gente tá orando pra gente mesmo, ou pras pessoas que estão nos ouvindo, né? Isso é muito frustrante, né? Porque a oração não tem a ver com as pessoas que estão ao seu redor, né? A oração não tem a ver com você falar de, tipo assim, pra você mesmo, né? Você quer, tipo assim, como que eu tenho que falar assim, assim, eu tenho que falar... Não, cara, ele conhece tudo, né? Então, eu acho que muitas vezes a gente ora pras pessoas, né? Principalmente quando a gente tá com o microfone, né? Mas eu acho que o caminho é a gente rasgar o coração pra Deus mesmo, né? Falar com Ele e abrir o coração pra Ele. E aí a gente pode... E aí tem uma paz em tudo isso, porque você pode ser quem você é pra Deus, né? Porque Ele já te conhece, então não tem saída, né? Não tem outra forma. E eu já me peguei também, né? No meio da oração, assim, falando, não, cara, não, Deus, o Senhor sabe. Começar a rir na hora ali, orando, falando, e daí já ri. E falou, o Senhor sabe como que eu sou, é assim, 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 assim. Mas é um desafio, né? E aí eu acho que quando a gente entra nesse caminho, a gente tá... Eu me lembro, na hora que você estava falando, me lembrei da oração do fariseu, né? Orando de si para si mesmo. Então, a percepção, a gente ora com a percepção da nossa consciência, né? Eu lembro um dia que cheguei lá na intercessão, que eu fui orar assim, já tava com tudo na cabeça que eu ia pedir a Deus, o que eu ia falar, agora eu faço isso, porque eu gosto de separar, né, as minhas orações. Eu gosto de fazer, primeiro falar sobre mim, depois pedir pelas pessoas, e depois reservar um tempo só de glorificar Ele, para, né, orar em outras línguas e tal. E aí, esse dia eu comecei, não, vou chegar agora, vou orar assim, assim. Aí, cara, o Senhor ministrou tão forte no meu coração esse dia, cara, que eu não falei nada com ele, sabe? Eu falei, não, Senhor, hoje eu só entendi, eu vou só ficar na sua presença, hoje eu só quero ficar aqui contigo, pensando que eu estou contigo, entende? Eu só quero aproveitar o Senhor, eu não quero ficar falando na sua orelha, eu quero só aproveitar a sua presença, cara. E eu acho que experimentar a presença de Deus é ter a consciência de que Ele está com a gente. Porque você não vê Ele, entendeu? Você não toca nele. Então você tem que ter uma consciência de que Ele está aqui, entendeu? Então, entender que Ele está aqui é o que muda tudo no ambiente, muda a sua percepção, né?
Porque aí você tem reverência, ele tá aqui, cara, ele tá aqui, meu, Aham. entende? Ele está comigo aqui, ele está em mim, cara. Então, muda tudo. E aí, esse dia, eu comecei a chorar na presença dele. E, cara, que maravilhoso. Que Então, massa. tem várias experiências, assim, de oração que, às vezes, Deus nos surpreende, né? A gente Aham. vai pro nosso método. Ah, tá aqui, já tá tudo certinho no script aqui. E ele bagunça o script, Uhum. manifesta a presença e é uma benção, né? Isso é maravilhoso. Ou é massa. É muito massa isso, velho. Eu sou apaixonado por isso. A gente monta um modelo, o Espírito Santo vem e rasga. Fala, Sim, não, sim, vai ser do sim. meu jeito. E isso que você falou, eu acho que isso é até bom. Acredito que o pessoal da igreja também vai assistir esse podcast. Sim. Isso vai explicar o que eu quis dizer quando eu falei que só a racionalidade é um retrocesso. Só a racionalidade, eu leio a Bíblia e eu tento entendê-la só com a mente e eu fico só ali. E aí isso não vai me fazer acessar esse lugar. Agora, olha para você ver. Você acabou de falar, a gente não vê Deus, a gente não é possível ver Ele, só que a gente atingiu a fé, que é o firme fundamento das coisas que não se veem. E a certeza das coisas que se esperam. Então, tipo assim, não tem um pingo de dúvida. Uhum. E você tá sentindo ele ali. Sim. Pode vir um cara mais inteligente do mundo provar pra você que ele não existe, só que você tá dentro de você. Então, tipo, você acessou no espírito. Sim. É o seu espírito. Eu não sei se eu posso dizer que é só isso, mas eu acredito que o espírito é um meio de comunicação. O nosso espírito é um meio de comunicação que a gente tem com Deus. Com certeza. É onde a gente acessa Não, ele, né? é por isso que quando Jesus fala em relação à adoração, é aqueles que adoram em espírito Aham, e em verdade, né? aham. Então, que é a conexão mesmo. A Bíblia fala em Romanos, né, que o Espírito de Deus comunica ao Espírito do homem que somos filhos de Deus. Aham. Então, de fato, é a conexão, né, que a gente tem. É aí que o Espírito vem e testifica, né? Porque é aquilo. O ateu não tá errado em ficar questionando. Ele só tá errado em deixar tudo só na mente. Então, Uhum. tipo, é injusto isso, né? Não faz sentido. Por exemplo, eu tô querendo um resultado no meu corpo, só que só fico pensando. Sim, Seria a mesma coisa. sim, Aí ele tá querendo um resultado. Tá querendo um resultado? Não. Ele fala que não existe um resultado que se encontra no espírito, só que ele está buscando só racionalidade, sim, sim. né? Aí, tipo, claro, eu repeti isso várias vezes. A gente crê num homem que veio há 2000 anos atrás e que vai voltar no futuro, não faz sentido, velho. É. Então, como a gente não é louco, eu já falei isso, então tem algo que está nos convencendo. Sim. Tem um espírito que está nos convencendo. E você tem noção de qual que foi uma experiência assim, que ficou marcante de oração? Cara, teve uma que como eu tenho... Eu não quero... Eu tô fazendo de tudo para não revelar sinais da próxima pregação. Porque tem a ver. Mas teve uma, cara, que é onde eu chorei igual criança, velho. Chorar igual criança mesmo. Por exemplo, eu tenho bloqueio de orfandade. Hum. Hoje, Deus me curou, só que fica algumas coisas ainda, né? Sim, É um processo essa cura de orfandade. E tem muitas pessoas que não acham que não tem. Por quê? Porque elas se sentem fortes por superar aquilo lá. uhum. Só que às vezes ela criou uma casca e não deixa Deus acessar aquele lugar. Sim, Entendeu? O que acontece? O meu pai ele teve muita dificuldade consigo mesmo. Ele não teve um pai. E um homem ele só consegue ser pai quando ele tem um pai ou quando ele aprende isso com Deus. uhum. Quando ele aprende essa paternidade com Deus. Se ele conhece Deus, Deus supre isso. Deus cura ele e supre isso a ponto dele ser um excelente pai. Isso é o que acontece comigo hoje. Hum. Aonde que eu aprendi isso? Claro que teve outras referências. Por exemplo, a gente vê a vida do nosso pastor, Sim, a gente vê outros pais que deram certo. Aí, como eu sou um cara que costuma analisar muito, eu fico vendo sim, o que deu certo, o que deu errado. uhum. Eu vi muita coisa que meu pai fez de errado, Sim, que ele não tinha como saber, porque ninguém ensinou isso pra ele. Então eu não culpo ele por isso. uhum. E isso me deixou muitos bloqueios. Só que aí, cara, quando eu era adolescente, eu perguntava, por que eu tenho esse pai? Uhum. E é uma pergunta pesada, né? Sim, Pô, Deus, por que você deu esse pai pra mim? E era a orfandade gritando dentro de mim, uhum. entendeu? E aí,
um dia eu tava em espírito de oração, e aí eu fui ler também, olha pra você ver, eu tive duas experiências incríveis com o livro do Rick Warren, Uma Vida com Propósito. Uma foi quando eu me converti, eu entendi que Jesus morreu pelos meus pecados, que eu não tinha condição de pagar. Sim. E a outra, tem uma parte do livro que fala assim, ó, Deus sabia que os seus pais tinham a constituição genética para que você nascesse. Quando eu li aquela frase, eu entendi que Deus nunca me abandonou. Uhum. Então, tipo assim, Deus não estava comigo só quando eu me converti e aceitei Ele. Sim. Ele estava comigo desde o começo. Então, tipo assim, eu não acredito em predestinação da vida toda. Eu acredito em uma predestinação, como diz em Romanos capítulo 8, que nós somos predestinados no final da vida a ser como Cristo. Sim. Isso eu acredito. Mas o que eu tô falando, eu não quero dizer que isso aqui é predestinação, mas Deus estava cuidando de mim desde que eu nasci. Sim. Então, desde que eu nasci, Ele estava olhando para mim. Só que, claro que Ele deixa eu tomar minhas decisões. Sim. Por isso que eu posso desviar da rota. Sim. E é uma decisão perigosa, né? E qual que foi o dia dessa experiência de oração que você... Então, eu tava orando, e aí, quando eu li essa parte, eu entendi dentro de mim que Deus não tinha me abandonado. Então, tipo assim, parece que uma parte desse bloqueio de orfandade saiu de mim. Ah, entendi. Cara, e eu tava chorando, eu comecei a mandar mensagem pra todo mundo. Mandei mensagem pra minha esposa. Ah, eu entendi, Deus sempre esteve comigo agora. Faz sentido agora. Você vê, uma frase que eu não poderia ignorar. Sim, Só mas é que você entendeu, né? Eu entendi e foi no Espírito. Sim. Porque tem vários textos da Bíblia que Deus falou comigo que eu já li várias vezes. Só que teve um dia que eu li, eu não sei se é porque eu estava com o coração aberto nesse dia, que falou no meu espírito. Daí Entendeu? foi uma rema do céu. Aham. E... E aí foi lá, foi certeiro. Uhum. Então, tipo assim, não é só na mente, né, cara? Sim. Testifica no espírito. Então, tipo, a gente lê a Bíblia, só que a Bíblia é um caminho. Eu conheci a Bíblia, ateu conhece a Bíblia. Quantos ateus dá aula em faculdade de teologia, cara? Quantos? Porque conhece a Bíblia toda, mas a Bíblia é um caminho aonde eu posso ativar o meu espírito. Ela me ensina, eu não quero ser místico, mas ela me ensina a acessar esse lugar, entendeu? Sim. E se eu não acessar esse lugar, cara, eu posso maquiar o que for. Eu não vou conhecer, de fato. Eu não vou saber que quando alguém chegar e falar pra mim, nossa, você teve uma experiência com Cristo onde ele mudou seu inteiro. Eu não vou saber, eu só vou entender com a mente, Sim. né? E aí, cara, depois que eu tive essa experiência, eu senti que Deus é meu pai, de verdade. Porque antes eu só entendia com a cabeça. A Bíblia diz que Deus é meu pai. Só que olha pra você ver, quando acontece alguma coisa, o apavoro vem, e aí eu tomo decisão sozinho. Quem que toma decisão sozinho? O órfão ou o filho que sente que é amado pelo pai? Claro que é o órfão. Claro que é o órfão. O cara que toma decisão por tudo sozinho. E geralmente, cara, é até perigoso que eu vou falar aqui, pessoas que... Eu tenho um perfil empreendedor. Eu não sou empreendedor, não tenho minha empresa ainda. Se Deus quiser, um dia eu vou ter. Não sei, se Deus permitir também, né? Sim. Mas eu tenho um perfil empreendedor de buscar, de querer fazer as coisas. E geralmente pessoas que têm esse perfil de fazer tudo sozinho, ele toma um caminho arriscado. Porque quem toma decisão sozinho, sem consultar Deus, é o órfão, não é o filho. E é mais corajoso ainda, né? Porque, cara, tipo assim, eu sei que não é difícil da gente fazer isso, de viver uma vida sem perguntar nada pra Deus, né? Porque, na verdade, a gente só vai, muitas vezes, só vai a hora depois que deu errado, né? Aí a gente vai pros pés do Senhor e tal. E é interessante que, às vezes, parece que não tem importância, mas, se eu não me engano, até o Tiago, né? Na sua carta, ele fala, né, que a gente é muito pretensioso, né? E ele fala, cara, vocês vão fazer negócio, se Deus quiser, a gente vai fazer um negócio. Se Deus quiser, amanhã eu vou em tal lugar, né? Não, a gente fala, eu vou e faço, acontece, né? E tal. Então, não é fácil, né? Tipo, a gente, crer na dependência da escolha de Deus, não é fácil, cara. Porque a gente, tem até uma ministração que eu dou esse exemplo, que é em relação a gente pede uma direção de Deus. A gente tá lá, pô,
ora pra mim, fala. E eu preciso desesperado. Deus, eu quero uma resposta. Aí Deus responde, cara. Só que às vezes a resposta de Deus, a direção de Deus que Deus dá pra gente não é o que a gente quer tomar. Entende? Porque parece que tudo que Deus faz pra gente é top, é prazeroso. E não, cara. Não. Cara, é um equívoco muito grande achar que, tipo, porque Deus te deu um trabalho, você não vai ter nenhum problema naquele trabalho, porque foi Deus que te deu. E se tiver problema, porque não foi Deus. Não tem nada a ver, né? A gente vê vários momentos na Bíblia, Deus mandando as pessoas ir para um lugar que, pô, não tinha nada, né? Ó, o que ele fala para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Aonde? Não sei, eu vou te mostrar, só sai. Entende? Então, Não ficou questionando, né? Não, mas a gente quer um lugar de segurança, né? Então, aí Deus, você pede. Aí a hora que Deus fala, não é isso que eu quero. Não, isso aí já é muito ousado pra mim, isso aí eu não... Entendeu? Então, é difícil, cara. É uma coisa muito, muito difícil a gente se prostrar com a nossa vontade diante da vontade de Deus e aquilo que Jesus diz na oração, né? Venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade, cara. Essa é a oração mais difícil da gente fazer. Seja feita a sua vontade. Não que seja difícil falar, mas é difícil você praticar isso, né? Estar debaixo da vontade de Deus. Sei lá, fazer algo porque é a vontade de Deus. Não fazer algo porque é a vontade de Deus. Hoje, normalmente, a gente está numa cultura do tô sentindo, né? Eu sinto isso. Eu senti isso de Deus. Deus falou assim, Deus falou assado, e Deus não falou nada. Entende? As pessoas criam um jargão na cabeça muitas vezes. Deus falou isso, Deus falou aquilo, e eu já, tipo assim, eu já tô com uma birra espiritual, uma birra santa disso. E às vezes a pessoa fala, eu até pergunto, tá, Deus falou isso aí? Como que ele falou? Você escutou ele falando? Como que foi a direção que você recebeu de Deus? Porque... Isso se conformou na palavra? Então, porque quando as pessoas falam em nome de Deus, muitas vezes ela manda você calar a boca, com outras palavras, né? Porque, pô, se Deus falou, quem sou eu para falar contra Deus? Não é? Inconscientemente Só que daí, um exemplo, o cara fala, Deus mandou eu ir para lá, para Curitiba. Aí eu vender minhas coisas aqui, eu vou para Curitiba, aí dá 3 meses o cara de volta. Não, porque agora Deus mandou eu voltar, porque agora... Sabe, o cara sempre botando Deus no meio, e quando na verdade a realidade dos fatos é que a gente não quer se submeter à vontade dele, né? E aí a gente quer fazer a nossa vontade. Cara, esse é um caminho perigoso, porque até surge uma pergunta: quem é Deus? Porque se eu tenho um ser para mim pedir a hora que eu quero e a hora que eu quero ele fazer as coisas para mim, quem tá sendo Deus sou eu. Sim. Então, aí, nesse sentido, é você tratar Deus como um ídolo. Por quê? As pessoas pensam que, tipo assim, o ídolo, ele nada mais é do que uma marionete na mão do idólatra. Por quê? O ídolo, ele faz o que eu quero, entende? Por quê? Um exemplo, a pessoa chega pro ídolo e pede algo, quero algo, né? Quando a gente vai nos tempos antigos, tinha Deus de tudo quanto é coisa, ídolo de tudo quanto é coisa, né? E aí tinha o Deus da chuva, Deus da agricultura, né? O ídolo disso. Então o que acontecia? Eu quero que caia chuva na minha propriedade. Eu quero que caia chuva naquilo que eu plantei. Então eu vou fazer uma oferenda, alguma coisa pro Deus da chuva, entende? Só que não é porque eu adoro ele, eu reverencio ele, não. É porque eu quero algo dele, entende? Então eu quero manipular ele. Então eu ofereço uma oferenda aqui, porque o resultado é ele fazer a minha vontade, de chover na minha terra. E qual que é o problema disso? É quando a gente usa a Deus, ou tenta usar a Deus, como um ídolo. Então é onde que a gente quer que ele faça a nossa vontade. O que você quer que eu faça, Senhor? Você quer que eu aceite Jesus? Você quer que eu vou lá na frente? Você quer que eu dou oferta? Você quer que eu dou dízimo? O que você quer que eu faça? Né? As pessoas... Se levar essa mentalidade para Deus, é isso que a gente... Então aí Deus passa a ser um serviçal, né? Que tem o seu salário, né? E daí eu pago o salário dele e ele faz o que eu desejo, entende?
Então oração é uma moeda de compra. isso é levar Deus a entender que Deus é um ídolo e não que ele é Deus, que ele é Senhor. Então, né, eu já falei hoje, né, agora há pouco, mas é por isso que quando a gente faz qualquer tipo de petição, de oração a Ele, o final deve ser aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Seja feita a sua vontade. Porque daí, Ele não é meu ídolo, agora Ele é meu Senhor. Então, Ele ouviu a minha prece e agora Ele vai fazer a vontade dEle, não a minha. Entende? Por isso que a gente, Senhor, eu falei o meu desejo e agora eu coloco nas tuas mãos. Seja feita a tua vontade. E quando eu falo seja feita a tua vontade, eu estou preparado para receber um sim e um não do Senhor. Porque é Ele que é o meu Senhor, é o meu Deus, e não eu que sou o Deus dele. Ou eu só estou esperando Ele como um garçom, entende? Então essa mentalidade leva a gente a se relacionar com Deus de uma forma idólatra, de uma forma pecaminosa, cara, né? É a imagem do meu eu, né? É. A imagem do que eu quero. Então aí a gente leva isso para uma situação de pecado, cara. E então a gente precisa fazer morrer isso na gente, né? Ah, mas até em relação à doença, é tudo, cara, qualquer coisa. Senhor, eu tô para morrer aqui, eu tô com uma doença terminal. Me cura, o meu desejo é que o Senhor me cura, mas seja feita a tua vontade, entende? Porque adorar Ele, se submeter a Ele, não pode estar condicionado às coisas boas que Ele faz pra mim, entendeu? As coisas boas que Ele faz pra mim. Se você pegar o que o Espírito Santo faz com Jesus, cara, né? Pô, você viu lá no batismo de Jesus? Pô, tá acontecendo um batismo maravilhoso. Pô, talvez seja o momento mais marcante da humanidade, velho. Por quê? Aparece Jesus, o Deus encarnado, para se batizar. Desce o Espírito Santo em forma de pomba. E de repente eles escutam a voz do próprio Deus, cara, bradar dos céus, cara. Nunca aconteceu isso na história humana. Então, o que acontece? Pô, um negócio maravilhoso ali, né? E aí, Jesus pega e vai batizar. Tu és meu filho amado, e maravilha, e glória. E aí a Bíblia fala que o Espírito Santo leva ele pro deserto a fim de ser tentado pelo diabo. Nossa. Então, tipo assim... Olhando por essa ótica, é pesado. Então, ele que acaba de ouvir do próprio Deus, que é o Filho amado, agora ele vai ouvir do diabo, se tu és o Filho de Deus. Entende? Então, o diabo tenta fazer Jesus usar aquilo que ele não queria usar, porque ele se esvazia de si mesmo, né? Então, ele veio como um servo, ele não veio para mostrar quem é, ele veio como um servo, né? Para servir e dar sua vida por todos. Né? Então, esse pensamento de entender que Deus é um ídolo faz com que as pessoas o abandonem quando ele não fala sim, quando ele não dá resposta. Então eu preciso ir atrás de alguma coisa que funcione, porque Deus não está funcionando mais. Entende? Nossa, o não de Deus é revelador nisso aí, né? Isso até mostra que a pessoa pode idolatrar Jesus, e idolatria é ruim por si só. Sim. Né? E como que é idolatrar Jesus? Ela cria uma imagem de Jesus a partir do que ela quer. Vamos colocar um exemplo bem bobo. Pessoas imaginam que Jesus é só um ser mansinho que fala assim pra tudo. Só que quando o pessoal tava no templo, ele foi lá e tocou o terror, velho. Sim. Foi lá, pegou o chicote e falou, não é pra vender na casa do meu pai, vira na mesa, não é pra ter bagunça aqui não. Então, tipo assim, ele não é conivente com o pecado, não é conivente com o mal. Sim. Então, tipo assim, essa questão da idolatria, cara, ela é tão pesada que o ser humano ele não consegue enxergar que ele está buscando ser Deus, porque ele quer controlar tudo. É Deus que controla tudo. Ele não suporta a ideia de perder o controle. Né? Exatamente. Então eu vou pedir, só que eu quero o sim. Eu não quero uma resposta de Deus, eu quero o sim. Cara, teve uma vez que é uma história engraçada até. Eu era líder de jovens na época e eu tava orando em casa à noite, cara. Eu, assim, fui falar com Deus em relação aos jovens, né? E aí eu falei, meu Deus, me ajuda a ser eu sempre tinha conflitos comigo, né? Porque eu falava,
eu quero ser um líder que eu gostaria de ter, entende? Que eu gostaria de ser liderado. Então, me ajuda, Senhor. Eu quero ser me ajuda a ser bênção na vida deles, cara. Eu não quero ser apenas, ter um título de líder jovem. Não, eu queria ser, de fato, bênção na vida deles, né? Ser eficaz em alguma área que alguém precisasse de mim, eu queria ser... Então, eu falando com Deus, Cara, foi a oração mais rápida até hoje que Deus já me respondeu na vida, que eu me lembre. Eu tava ali ajoelhado, orando e tal. De repente, eu escutei, eu tava na sala da casa da minha mãe, orando ali, e de repente eu escutei um barulho de carro chegando, e buzinou e tal, aí eu, né, parei de orar ali, aí chega um jovem, desesperado lá em casa, na hora, assim, um jovem da igreja e tal, na hora. E aí ele começou a conversar e tal. Eu falei, e aí, cara, o que foi? Tá tudo certo? Falei, então, cara, eu não vou te enrolar não, já vou falar de uma vez. E aí ele falou, cara, aconteceu uma situação muito desagradável, a gente não sabe, em casa a gente não sabe o que vai fazer. E eu só pensei em você, cara. Só pensei em você e vim aqui agora. Você é a primeira pessoa que eu preciso de 3 mil reais, cara. Eu preciso de 3 mil reais, senão não sei o que a gente vai fazer. Eu não tenho outra pessoa pra pedir e tal. E aí eu comecei a rachar de rir na hora que ele falou. Ele falou, o que você tá rindo? Eu falei, cara, se eu falar pra você que na hora que você chegou eu tava orando, terminando de orar. E a minha oração foi, Senhor, eu quero ser bênção na vida dos jovens. Traz eles, né? Faz essa ponte, tipo, me ajuda a ser bênção na vida deles, eles falar comigo, porque às vezes é interessante, quando você no meu caso ali, a gente era tudo amigo, mas a hora que você passa a ser líder, você muda alguns aspectos, as pessoas já não começam a te ver mais como amigo, mas como aquele que ela tem que esconder as coisas, né? Entende? Eu não quero mais se abrir porque ele é meu líder, pô. Eu não vou, né? Não vou falar meus defeitos, E aí, eu falando, orando ao Senhor, falando, né, nesse sentido e tal. E aí ele chegou e eu comecei a rir. Eu falei, cara, eu vou ter que pegar esse dinheiro, eu vou ter que te emprestar, cara, sabe? Porque eu falei pra Deus que eu quero ser bênção na vida dos jovens. E aí Deus chegou e perdeu. Não, na hora. Então vamos ver então, né? Vamos ver então. Foi a oração mais rápida que Deus respondeu, assim. E graças a Deus foi bênção na vida dele e deu tudo Que certo. massa, E foi incrível, assim, né? E mesmo a gente vê, né, a ação de Deus ali, cara, eu fiquei assim, sem acreditar, cara, porque foi muito rápido, foi muito rápido mesmo. Mas, né, tudo vai da questão da gente reconhecer que é Deus, né? Eu não tinha como falar que não era Deus. E aí, a partir disso, obedecer, né? Não, então, eu vou ter que... É isso aí, vamos embora. Isso revela o seu amor por Cristo, né? Cara, não, foi uma coisa Aqueles assim que me amam obedecem os meus mandamentos. Não, exato. Isso é muito forte, né? Essa questão da obediência, né? Porque a prova do nosso amor por Jesus não é a gente falar que a gente ama Ele. Não é falar, Senhor, o Senhor é tudo pra mim e tal. Não, é obediência, né? É obediência. E se a gente obedece, aí Ele fala, né? Eu vou vir, vou manifestar a vocês, meu Pai também, e vai ser uma festa, né? Então, é maravilhoso. Inclusive, eu já até fiz uma oração pesada, dependendo da ótica, né? Mas é o que a gente tá falando de oração sincera. Em relação a amar a Deus. Uma vez eu cheguei diante de Deus, acho que eu até falei na igreja sobre isso já. Cheguei diante de Deus e falei assim, ó, Pai, me perdoa porque eu não te amo igual eu amo esse mundo aqui. Mas eu não quero que seja assim. Mas se eu falar que eu te amo mais que esse mundo, eu tô mentindo, porque o meu dia a dia mostra o contrário. E aí eu eu abri meu coração, mano. E aí, por conta desse texto, né, que Jesus revela, é batata, é matemático. Aquele que me ama, obedece meus mandamentos. Então, o resultado disso dá isso. Então, o resultado disso que ele falou, que é aquele que me ama, obedece meus mandamentos, eu olhava pro meu dia a dia e falei, não amo Jesus assim, porque eu escolho outras coisas, quando vem o pecado eu não resisto. Por exemplo, no dia a dia, beleza, eu vou resistir. Quando vem um pecado que é muito prazeroso para mim, eu não resisto. Então isso revela que eu não amo ele. Sim. Claro que eu não estou falando de pessoas que têm dificuldade, que têm vícios, que levam um processo, mas tô falando de escolha premeditada. Sim. Entendeu? A gente sabe no nosso coração quando a gente está escolhendo. Quando a gente mente pra gente mesmo, fala,
a carne é fraca, é porque tá difícil. Mentira. Mas isso revela quem a gente ama. Né? É interessante, cara, que uma vez eu vi um pregador falando algo que marcou, assim. Eu falei, caramba, porque faz muitos anos, né? E ele disse que a gente não, mais ou menos assim, que a gente não quer ter intimidade com Deus, proximidade com Deus, porque muitas vezes a gente sabe que se a gente se aproximar dele, ele vai falar coisas que a gente não quer fazer e não está disposto a abandonar e não está disposto a largar. Então, é mais fácil ter um relacionamento superficial que aí ele não pede muita coisa, entende? Eu faço que não entendo muita coisa dele. Então é mais tranquilo. Então eu vou caminhando nessa, relativizando a minha obediência Uhum. e não se aproximo dele. Porque se a gente se aproximar dele, cara, não tem um que não se sinta impuro, que não se sinta pecador, que não se sinta indigno, né? Quanto mais próximo eu tô de Deus, mais podre eu vejo que eu sou. Né? Sim, cara, é o Isaías, Uhum. quando começa a chegar assim muito perto, fala, eu, eu sou um homem de impuros lábios, habito num povo que tem lábios impuros e não sei o quê. Ai de mim, quem sou eu, Senhor, né? Uhum. Diante da presença dele. Então, diante da presença dele, cara, aí não tem negócio, não tem mais discurso, não tem. Aí a gente só se prostra, né, cara? Só cai de bruço, né? E reconhece a nossa limitação, pecados e tudo que limita a gente de chegar até ele, né? Uhum. Falando nisso, é interessante se aprofundar nisso. Para você, Jean, o que é a graça? A graça é algo que quando que a gente pode ficar livre, à vontade, pecando? Ou a graça é algo que Jesus veio, né? Ele morreu por mim, só que ela não é barata assim que eu posso fazer o que eu quero. Na sua visão, pelo que você conhece da Bíblia, pela experiência que você teve, o que é a graça para você? Eu entendo que a própria palavra graça, ela tem vários aspectos, né? O que a gente mais conhece, mais fala, mais ouve, mais, né, vê, é o favor imerecido, né? Graça, favor imerecido. É um favor de Deus que a gente não merece, né? Então, tudo que Deus faz pela gente, a gente não merecia, né? Então, é por graça. Uhum. Mas existe um aspecto, talvez esse seja o aspecto primário da graça, que é a questão de quando ele te perdoa, quando ele te salva, quando ele te santifica, quando ele, né? Isso é a graça, é o favor imerecido dele. Mas quando a gente vê também, Paulo fala, né, que ele trabalhou mais do que todos os apóstolos, mais do que todos. Uhum. Mas ele fala assim, não eu, mas a graça do Senhor, né, que operava através de mim. Então você vê a graça de Deus sendo usada no trabalho, né, no serviço cristão, né? E ele fala que a graça de Deus para com ele não foi vã, isto é, ele não desperdiçou a graça, né, que estava disponível a ele. E também tem um aspecto, né, que Pedro vai falar lá em 2 Pedro 3,18, se eu não me engano. Ele fala para a gente crescer na graça, né? Crescer na graça e no conhecimento, né? E então existe uma forma de eu ficar passivo diante da graça de Deus e desperdiçar essa graça, esse favor que ele nos dá, porque ele nos enche de dons, talentos, ele nos enche de tudo, cara, de aptidões. Então existe uma forma de eu crescer nisso, né? Querer se aprofundar naquilo que ele me deu de graça. E a Bíblia fala, ó, crescer, dá para crescer, dá para, né? Se desenvolve. Dá para desenvolver na graça. E um outro aspecto da graça que eu entendo é como força capacitadora, que o pastor Luciano Subirá, ele traz de uma forma assim maravilhosa, sabe? E ele, né, abriu minha visão nesse sentido para textos igual a gente fala, né? A gente leu várias vezes e nunca percebeu esse aspecto da graça. A graça como uma força capacitadora, né? Porque a graça ela não é só um favor para a gente entrar, mas a graça também ela é uma possibilidade de fortalecimento para a gente vencer a nossa natureza humana, vencer a nossa carne. Que na lei não era possível. Então, quando a gente usa a graça só para a questão do perdão, aí é um reducionismo da graça. Por quê?
na lei já tinha perdão. Na lei já tinha perdão. Sim. Então, se a graça é perdão de pecados, na lei já tinha. Então nada mudou. Nada mudou. Mas qual que é a diferença da graça? A graça, ela capacita a gente agora para a gente conseguir vencer o pecado. Viver uma vida santa e agradável a Deus. Então, não tem como... A sua pergunta inicial foi... a graça é uma coisa que vem para a gente poder viver do jeito que a gente quer, para poder... É uma liberdade para pecar? Não, é o oposto. É uma força capacitadora para nos evitar de pecar, entende? De desagradar a Deus. Porque antes era impossível a gente cumprir a lei de Deus. Agora, pela graça, é possível, entende? É possível. Não é à toa que... E aí, tipo assim, óbvio, como que essa graça é manifestada e como esse favor é manifestado? Aí, através do Espírito Santo, né? O Espírito Santo edifica a nossa vida e a gente interage com ele através dos meios da graça, que é a oração, o jejum, consagração, e agora a gente fortalece a nossa nova natureza, porque a graça também traz essa nova natureza, que antigamente não tinha. Então a gente tem uma nova natureza, a gente tem o Espírito Santo, e agora a gente também tem acesso livre ao trono da graça. Então a gente precisa interagir com tudo isso. E quando a gente interage com tudo isso, a gente ganha essa força capacitadora e a partir daí tem uma possibilidade de a gente viver uma vida santa, reta e agradável a Deus. Então, a graça, né, resumindo, a graça é o que nos possibilita vencer o pecado. Em Gálatas 5,16, fala assim, andai em espírito e não cumprireis a cobiça da carne. Entende? Tá muito claro. Não, se eu andar em espírito, se eu interagir, se eu alimentar minha nova natureza, se eu interagir com o Espírito Santo, eu vou conseguir vencer, cara. Vou conseguir vencer vícios, vou conseguir vencer pecados e tudo isso é a força capacitadora que a graça traz, entende? É a graça que faz isso. Cara, é maravilhoso você falar isso e até por isso que eu fiz essa pergunta intencional, porque existe um mal degrenino a graça. E eu acredito que é até um propósito do diabo, né? Degrenir tudo que é de Deus. E uma coisa até que desmistifica essa questão de a graça veio, eu posso fazer o que eu quiser, né? Que tá tudo livre e Deus vai me perdoar e a graça é só essa miséria que é pregada por aí. Sim. Tanto que Paulo diz assim, ó, nós podemos pecar cada vez mais para que a graça de Deus aumente? Não tem. É claro que não. Se morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Né? Então, tipo, existe um poder, assim como o pecado era um poder que escravizava o ser humano, ele não conseguiria parar de pecar por si só, até por isso que a Bíblia diz também, frutos do Espírito. E não é fruto do meu esforço, né? É fruto do Espírito. Sim. Então, em Espírito, eu tenho poder para vencer aquilo que eu não tinha poder de vencer, que era o pecado. Que aí vem a graça, né? O mesmo poder que... da mesma forma que o pecado é um poder que escraviza o ser humano, a graça é um poder que liberta o ser humano. Sim, né? sim. E aí já desmistifica essa mentira, né? Sim, e não é coisa nova isso, né? Porque o Judas, que é a penúltima carta do Novo Testamento, ele vai dizer que o pessoal daquela época já estava transformando a graça do Senhor em libertinagem, entende? Então, essa é a tentação do ser humano, cara, né? Desvirtuar a palavra para justificar sua vida de pecado, né? E aí a gente, nessa questão, quando a gente vai observar, a gente vê pastores, infelizmente, que nos anos 80, 90 foram uma bênção, tinham um discurso e hoje já tem outro discurso. Por quê? Eles mudaram a rota, estão vivendo num caminho de pecado e agora para justificar seu pecado eles precisam mudar a palavra. Ou querer atualizar a palavra, entende? Quando tem um pastor que fala, quando a palavra de Deus não me muda, eu tenho que mudar a palavra. Exato. Não é? A gente tem duas opções. Ou eu peço pro Senhor me mudar, ou eu vou ter que mudar a palavra, porque os dois juntos andando não vai dar certo. O discurso não vai fazer, não vai ter coerência, né? Então, já era algo no passado, né? Judas bate forte nisso. Ele fala, cara, vocês estão pensando... Aí Judas vai dar uma lista gigante de pessoas que desobedeceram e foram punidas. Ele vai falar dos anjos, ele vai falar de Sodoma e Gomorra, vai fazer uma lista gigante,
de pessoas que não foram poupadas. Ele falou, não pense que vocês vão ser poupados também não, entendeu? Então, e aí ele vai falar, não, viva uma vida santa, reta e tal. E essa é a marca do cristão, né? Uma vida santa, reta, agradável a Deus, diante de Deus e diante dos homens, né? Isso é o caráter de Cristo sendo exalado, transmitido, evidenciado na vida do homem. É, tipo assim, as pessoas olhar pra gente e ver Jesus, cara. Né? Esse é o nosso desafio, cara. Cada dia eu busco mais, eu oro, eu entendo, eu leio mais a palavra para entender qual é a vontade dele, como que ele quer que eu ande. E aí eu oro para ter força para fazer isso. Eu me relaciono com o Espírito Santo para que ele me fortaleça nessa situação. E aí eu vou usufruindo da graça, né? Eu vou usufruindo da graça, vivendo uma vida santa. Essa talvez seja o maior mistério desenrolado e mostrado, apresentado pra gente, que é a possibilidade hoje de viver de forma agradável a Deus. Cara, e é massa que isso enche a gente, né? Quantas vezes eu cheguei em algumas pessoas perguntar sobre a palavra, falar nesse tema sobre a graça e tipo, eu não conseguia conversar mais porque você via que a pessoa também estava vazia. E quando você está vazio, é aquilo. Se a gente está preenchido de Deus, não tem espaço para outras coisas, né? E tinha uma fase da minha vida que eu estava vazio e você não quer estar com pessoas vazias, porque você está vazio, você quer uma pessoa cheia. Você quer alguém que te conduza. Fala, esse aqui é o caminho. Vamos por aqui. Você precisa recomeçar, né? Por mais que a gente já tenha, por exemplo, a gente quando está na igreja, isso acontece muito. Às vezes a gente está na igreja, acontece algo de esfriar e às vezes a gente posterga confessar isso. Por isso que eu falo que hoje eu gosto de ter o coração ensinável, velho. Eu não gosto de esconder coisa que está dentro de mim. Eu abro meu coração, se tenho dificuldade eu abro, eu peço ajuda, porque eu não quero estar vazio. Porque eu já cheguei a esconder, e esconder é não verbalizar. Está oculto aqui dentro de mim. Tem trevas. Eu já até falei na pregação que o ser humano, vamos tratar o ser humano como se ele fosse um prédio e tem vários cômodos, né? Tem vários apartamentos nesse prédio. Aí tem um apartamento ali que eu vou escondendo as coisas ali, eu não quero abrir aquilo lá. Entendeu? E aí esse vazio vai tomando conta de mim a ponto de eu tentar orar e ficar chata a oração, não quero ficar nem 3 minutos, não aguento orar 3 minutos. E aí, quando você vai falar de Bíblia, fica cansativo, porque você vai se esfriando. Não faz mais sentido. Porque a Bíblia é algo que edifica o espírito. Né? E aí, eu vi que eu estava vazio e eu buscar algo para me encher, porque eu já tive essa experiência com Cristo. Só que eu deixei o espírito se apagar, vamos falar assim, que Efésios diz, né? Não extingais o espírito, né? Ou não apagueis o espírito, né? E você que já sentiu, e aí depois você vai buscar e você não encontra. E, cara, hoje eu fico feliz de estar numa igreja, não falo só porque eu tô na IPRE, mas de estar numa igreja onde eu posso abrir meu coração com pessoas, onde eu tenho esse momento aqui que a gente enche, né? Que a gente consegue falar de algo que preenche o espírito, né? Sim. Mas cara... Sem religiosidade. É uma cereja do bolo aqui. Não, então, mas em relação à graça, cara, é muito interessante. Você tava falando, eu tava pensando aqui. É muito interessante, cara, porque quando a gente começa a entender mais profundamente a graça de Deus, ela não apenas é algo que a gente pode usar para se aproximar, para viver santidade e tal, mas é um aspecto é uma forma de olhar para Deus e entender que ele é um ser gracioso, algo gracioso para nós. E aí, a partir desse momento que eu entendo a graça dele, cara, eu começo a agir graciosamente com as outras pessoas, entende? Então, eu não sei, cara, não é à toa. Não é à toa que na Bíblia os 2 maiores mandamentos é amar o próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Essas 2 coisas, elas são extremamente importantes. Porque
primeiro eu tenho um contato com Deus e aí ele vai me transformando, ele vai me moldando. Só que daí, depois que ele faz tudo isso em mim, a hora que eu olho para o meu semelhante, eu olho como Deus olha. Uhum. Eu começo a amar como Deus ama, com amor gracioso, não amor meritório, não nada meritório, sabe? Nada por mérito, mas é porque é graça. Entende? Então, quando eu começo a olhar para o meu irmão, aí eu vou reportar aquilo que eu aprendi de Deus, né? Então, se eu entendo que ele me perdoa, aí por isso que aí a prática nossa é perdoar o irmão, entende? Agir com graça. Cara, perdão é para quem não merece, entende? Uhum. Misericórdia é chance, é dar mais uma chance, é para quem não merece. Às vezes a gente, não, eu não vou perdoar porque não merece. Não, não merece mesmo, perdão. É o momento de perdoar. Cara. Uhum. E talvez, cara, o momento da gente, o maior desafio do cristão, da igreja, é a hora que ela vai ser provada pelo fogo, para depois ser aprovada. É na hora que a nossa carne vai gritar, não é? A nossa carne vai gritar pra gente viver magoada, a nossa carne vai gritar pra gente viver ofendido, a nossa carne vai gritar pra gente viver indiferente. Só que se eu entendi a graça de Deus, não faz sentido mais viver dessa forma. Então agora, não é mais uma regra, cara. Não tem a ver com a regra. Não tem a ver com 7 vezes. Agora eu entendi a graça, agora é 70 vezes 7. Entendeu? Não é porque é errado. É porque eu entendi que eu fui perdoado por Deus. Não é porque eu vou ser punido pela igreja, não é porque eu vou ser, sei lá, vou dar mau testemunho. Não, não é por isso. Agora é porque eu entendi a graça de Deus. E o perdão que ele me trouxe é muito maior do que qualquer ofensa que alguém possa me fazer. Eu nunca vou conseguir ofender alguém, ou nunca ninguém vai conseguir me ofender do tamanho que eu ofendi a Deus. Não tem como. Não tem jeito. Então, se ele me perdoou algo muito maior, qualquer coisa nessa terra, cara, é menor. Qualquer perdão que você emitir aqui nessa terra vai ser menor do que o perdão que Deus te deu e nos deu. Então, por isso que esse entendimento de quem é Deus, de o que Deus é para você, de como que você se relaciona com Ele, o jeito que nós se relacionamos com Deus vai ser transmitido da forma que a gente se relaciona com as pessoas. Então, se eu não entendo a graça, se eu não entendo o favor, se eu não entendo a misericórdia de Deus, se eu não entendo, eu não vou conseguir transportar isso para as pessoas. Eu não consigo dar aquilo que eu não tenho, né? E que eu não entendi, que eu não entendi, né? Eu não entendi ainda que o que tanto isso que Deus me deu, entende? Então, se eu não entendo, eu não consigo transportar para as pessoas. Porque naquela questão lá do perdão, lá onde que Pedro pergunta para Deus, para Jesus, é 7 vezes? Não, ele fala 70 vezes 7. E o que Jesus está mostrando para Pedro é a questão do caráter de Deus. É que Deus age assim. Então é um padrão divino. Que se você se relacionar com Deus... Então se eu entender assim, se eu errar 70 vezes no dia, Deus vai me perdoar 70? É isso que Jesus está dizendo. Se eu chegar, arrepender e pedir, Senhor, eu estou arrependido, me perdoa. Ele vai perdoar de novo. Então esse é o padrão de Deus. E aí Deus manda a gente perdoar dessa forma, entende? A outra questão é o amor. O amor, cara, eu tava meditando muito nisso essas últimas semanas e algo me impactou. Por quê? Quando a gente fala assim, cara, você precisa amar seu próximo. Você precisa amar seu próximo, tal, beleza. Ok, precisa. Você sabe que o que eu entendi, que a gente pensa no automático, que amar o próximo significa que eu não posso odiar ninguém. Entende? Se eu preciso amar, parece que no automático é eu não odiar ninguém. Então, se eu não odiar ninguém, eu estou cumprindo o mandamento de Deus. Como sendo um mandamento onde eu fico no modo passivo. E aí, se alguém me atacar, eu só não posso odiar aquela pessoa. Entende? Só que o amor que Deus pede pra gente, o amor que Deus exige e manda a gente, que é um mandamento, ele não é passivo, cara. Ele é intencional. Entende? Então, o amor que é mandamento de Deus, ele não pode ser apenas uma resposta para as pessoas.
ele não pode, o amor, tipo assim, eu amar alguém, não pode ser uma resposta diante de alguma coisa má que a pessoa me fez. Diante de uma Isso não atitude é amar. errada. Uhum. Faz parte do que é amar, mas ele não se resume nessa passividade. E eu não responder com ofensa, entende? Uhum. Amar é muito mais profundo que isso. Amar é eu ter atitudes intencionais. Não é passiva, não é passiva, é ativa. Entende? Por quê? O oposto, se Deus manda eu amar, se o mandamento do Senhor é amar o próximo, qual que é o oposto disso? Odiar? Não. O oposto de não amar é ser indiferente. Uhum. Então, ser indiferente Ignorar. também é algo passivo. Entende? Então, se amar não pode ficar preso na passividade. O amor precisa ser intencional, ativo. Sabe, cara? Um exemplo muito profundo é aquilo que Jesus traz na parábola lá do bom samaritano. Entende? Tipo assim, talvez os caras que agem na indiferença com o ladrão quase morto é porque eles pensavam que amar era só uma resposta a alguém que me odeia. Eu não odiar alguém que me odeia. E isso resume o amor. Não. O amor é ilustrado através do bom samaritano, que tem uma atitude intencional de abençoar aquele cara quase morto. Entendeu? Então, cara, Nossa, eu nunca tive essa visão. é muito mais Uau. profundo, cara, do que apenas uma resposta. Uhum. Não é. Amar não é apenas dar uma resposta. Amar é procurar fazer atitudes de amor, né? Amar, um amor intencional, ele vai aonde os necessitados estão precisando. O amor intencional vai até aonde alguém está precisando e não espera alguém chegar até ele, entende? Uhum. Então a gente procura, eu preciso amar, então agora eu preciso tomar atitudes de amor, né? Atitudes de amor. Atitudes não tem a ver com passividade. Então a gente se acomoda, porque parece que é algo simples, cara. Parece que é algo simples, mas é algo complexo e difícil. Uhum. A gente fala, não, cara, amar o próximo como a si mesmo, tranquilo. Não, cara, talvez seja o maior desafio nosso. É o amor, cara. É o maior desafio. Não é a coisa mais fácil a se fazer. É a coisa talvez mais difícil. Uhum. Por quê? Se a gente levar o amor como uma resposta, aí sim. Não é tão difícil. Mas o amor é mais do que apenas uma resposta para alguém que nos ofende. O amor é a atitude intencional de fazer o bem. O amor que Deus nos pede é uma atitude intencional. Então, é por isso que o amor de Deus, ele não é uma resposta para o ser humano. Ele é intencional para o ser humano. Tanto que o plano de salvação do Senhor não foi desenrolado ou não foi planejado depois da queda do homem. Deus já sabia e Deus já tinha planejado. Porque o amor dele é intencional. É intencional, ele planejou. Então, amar, segundo o mandamento de Deus, também tem a ver com a gente ser ativo nesse amor. E não apenas passivo, entende? E se é ativo, talvez seja um dos maiores desafios que a gente tem na vida cristã. Nossa, cara. Isso aí é doido, porque se você for ver bem, o mundo todo pensa que amar é passivo. E faz todo sentido isso que você está falando, porque Deus foi intencional em saber. Imagina, você olha para a Terra, você vê um bando de gente que vai te trair. E aí você toma a atitude de se transformar em um ser humano. Uhum. Passar tudo isso que ele passou e morrer por esse ser humano. É uma atitude, é algo ativo, né? Sim, é um ativo. E aí, se eu for pensar dessa forma, amar com passividade, o ímpio faz. O ateu faz. E o que mudou depois que eu vim para Cristo, né? Não, e Jesus faz essa distinção. Porque ele fala assim, se a justiça de vocês não exceder a dos fariseus, vocês nunca vão alcançar o reino do céu. Vocês nunca vão chegar lá. Nossa, cara. Porque o exemplo é, tipo assim, que ele fala, né? Pra gente amar os nossos inimigos. E amar os inimigos é uma atitude ativa, né?
E aí ele vai falar assim, porque, pô, se você ama só quem te ama, isso não é diferente, né? Lá fora, quem não conhece eu também faz assim, né? As pessoas que não conhecem a Deus amam os filhos, né? Amam os pais, né? Óbvio, tem as exceções, mas no geral, o ímpio sabe amar quem ama ele, Uhum. né? Então, Jesus fala. Agora aqui a conversa aqui é mais embaixo. Por quê? Porque aqui vocês vão aprender a amar os inimigos. Nossa, isso. Rapaz, agora eu tomei um choque, hein? Comecei a refletir agora o que eu tô fazendo. Por exemplo, é claro que isso não deve levar a gente a ter uma atitude de orfandade, igual eu falei no começo, de tentar, quando a gente toma um choque, de tentar mudar pela própria força, né? É, se eu identifiquei algo que eu não estou me parecendo tanto assim com Cristo, por exemplo, se eu identifico que eu tô amando passivamente, eu não devo tomar atitude agora de amar ativamente. Eu devo buscar Deus para mudar a minha natureza, Uhum, porque isso está revelando a minha natureza. sim. E aí, cara, eu tomei um choque agora. E aí eu sempre me pergunto, né? Por que que eu tô fazendo o que eu tô fazendo? Uhum, Acho que quando eu entrei na igreja eu até te falei isso. As pessoas já vieram a mim e falaram, William, por que que você gosta de servir? Por que que você não faz isso? Porque agora eu sou assim. Eu não faço isso pra conquistar alguma coisa. Eu não faço isso pra achando que eu vou pro céu se eu fizer isso. É porque a minha natureza mudou. Eu era outra coisa, eu faço isso porque eu sou isso. uhum. Eu sou essa pessoa. Aí se eu identifico que eu não tô amando como Deus ama, eu devo buscar a Deus para transformar essa minha natureza, né? É. Eu falo assim que é mudar a causa e não o efeito, né? Eu devo sim ter atitude, isso é bom, mas eu tenho que mudar, essa natureza precisa mudar, né? Você pode até tomar uma atitude emergente ali na hora, né? Pô, tem que. Mas é estrutural. O problema é É estrutural, né? estrutural, né? Não Quanto é. tempo isso vai levar, né? Cara, não é aparente. Mas é o mesmo choque, cara. E eu também fiquei chocado com isso, meditando nisso. Falei, caramba, meu Deus do céu. Mas uma outra coisa também que me deixou muito chocado, assim, cara, que mudou a minha perspectiva de tudo do reino, cara, foi quando eu aprendi uma palavra sobre uma palavra muito simples, mas que talvez eu demorei muito para entender isso, que é a questão da motivação, sabe? Cara, essa palavra acaba com a nossa religiosidade, velho. Porque a motivação é o que você falou, é a pergunta, o porquê que eu tô fazendo isso, Hum, entende? Porque é o que motiva a ação. Então, hum, cara, o que a gente aprende? Que a gente tem que fazer as coisas para Deus, não é? Eu preciso fazer, cara. Eu preciso trabalhar para o Senhor. Eu preciso fazer obra. Eu preciso ter obras. Eu preciso, né? E a gente às vezes quer fazer tudo, né? Eu preciso gastar minha vida para Deus e tal. Mas, cara, depois que a gente começa a trabalhar na obra para o Senhor e fazer as coisas voluntariamente para Ele, aí parece que a gente vai entendendo que o negócio é mais difícil e mais complexo do que parece. Por quê? Aí, aí você tá todo feliz, cheio de obra, cheio de coisa, fazendo um monte de coisa. Todo dia eu tenho uma coisa que eu faço pro Senhor. Nossa, que maravilha, Aí a gente descobre que as nossas motivações serão julgadas no tribunal de Cristo. nossa. E aí as nossas obras vão ser queimadas no fogo, vão ser provadas no fogo. E Uhum. se a motivação for errada, cara, não adiantou nada, meu. Eu perder noite de sono, eu perder tudo. Porque ali no tribunal de Cristo vai se queimar como a palha. Porque a motivação estava errada, no lugar errado. A motivação era errada, a motivação. E aí é por isso que Jesus fala: se vocês quiserem orar igual os fariseus nas praças e não sei o quê, a recompensa deles já receberam. O que eles estão fazendo para ser visto pelos outros. Então eles já receberam. Então isso é muito profundo, cara. Porque isso faz você examinar suas obras. Uhum. Examinar o que você faz, examinar por que eu tô fazendo isso. Uhum. Quantas vezes me perguntei por que eu tô indo pregar hoje? Por Uhum. quê? Por que que... Por quê? É uma pergunta retórica, é uma pergunta pro meu íntimo, pra minha alma. Por Uhum. quê? Sabe? Por que a gente faz o que faz? Qual que é a minha real intenção? Qual que é a real? Exato. Qual que é? Por que eu tô indo lá agora? Entende?
Qual que é o motivo de eu estar falando isso? Sabe? Isso, cara, rebenta a nossa religiosidade Uhum. e é uma orientação do Senhor, porque o Senhor não quer também que a gente perca as nossas obras, né? Uhum. Ele quer ajudar a gente a fazer e tá com o coração no lugar certo. Uhum. No lugar certo. E isso foi transformador pra mim, cara. Uau, cara. Eu faço essa pergunta geralmente quando eu vou tocar bateria. Cara, eu gosto demais de tocar bateria. E querendo ou não, a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu, graças a Deus, essa não é a minha dor. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com o ego, cara. Por quê? É, não é só, eu falo várias coisas, dançar, tocar bateria, pregar, cantar, tem muita coisa que infla o ego da gente. Infla. E aí, só que tem coisas que a gente não percebe que tá inflando o ego. Sim. Porque se a gente for buscar lá no fundo, a gente quer alguma coisa, a gente quer que as pessoas sejam movidas pelo que a gente tá cantando. A gen- Quando eu vou, várias vezes quando eu fui tocar, e aí, cara, eu entendo, eu tenho experiências espirituais e eu já vi o lado ruim disso. Então eu sei, cara, eu sei o que que a música pode fazer, Uhum. entendeu? Uhum. Então eu quero levar sempre eu entender, quando eu tô ali tocando bateria, que eu não tô só ali tocando. Uhum. Ah, não, eu vou só lá servir a igreja. Eu vou só servir a igreja porque o, o ministério de louvor ali, eu vou tocar bateria, vai ajudar no ministério de louvor. Não, cara, não é só isso. É. E aí, eu tenho que me avaliar pra ver se não tá inflando o meu ego aquilo lá, entendeu? Sim. E também, por outro lado, eu me cuidar pra mim fazer o meu melhor, porque a gente pode perceber a nossa luta espiritual, que a gente muitas vezes chega na igreja desgastado. Até quando a gente vai pregar, por conta de tanta batalha, às vezes trabalha o dia todo. E não, eu tô lá pra dar o meu melhor. Então você vê, é dois extremos que eu posso cair. Sim. E aí, cara, quando eu tô tocando, eu quero dar o meu melhor. O que eu puder fazer lá, eu vou fazer. Uhum. Entendeu? De qualidade musical, de entender o porquê que eu tô fazendo aquilo lá, por que que eu toco nos tons do jeito que eu toco. Tipo, eu tento pensar em tudo, sabe? Uhum. E eu falei que essa questão não é uma dor pra mim, questão de ego, porque Deus já trabalhou muito isso em mim. Uhum. Quando eu dançava street dance, só pra deixar claro que era hip hop, né? Uhum. Cara, eu já cheguei num, se eu não me engano, em Apucarana, num cine teatro que tinha mais de 1.000 pessoas. E aí, quando eu tava lá dançando, 1.000 pessoas gritando pra você no palco. Uhum. Cara, aquilo mexia comigo demais, inflava muito o meu ego aquilo lá. E geralmente, não tô falando que é um caso, não tô generalizando, mas geralmente esse movimento de dança é um movimento que infla muito o ego, cara. É batalha, é pessoa gritando pra você. Sim. E aí, quando eu entrei na igreja, eu parei de dançar. A Bíblia não fala pra parar de dançar. A Bíblia fala pra dançar, na verdade. Uhum. Também uma atitude de louvor. Mas no meu caso, inflava o meu ego. Uhum. No meu caso. Uhum. E aí, cara, eu falei, não, vou cortar. Porque eu quero glória. Entendi. Entendeu? Eu quero que as pessoas me aplaudem. Então, é louco isso, né? Porque eu lembro que a primeira vez que eu ministrei na igreja, eu lembro até hoje, como eu cresci na igreja, né? Passei um período da minha infância na igreja, né? Até os 13 anos, eu, eu ouvia muito sobre isso, sabe? Em Uhum. relação a você tocar na glória de Deus, a ser soberbo, então tomar cuidado com essas coisas, né? Uhum. E eu acho que eu vim meio traumatizado com isso, né? Sabendo do potencial que a gente tem pra abraçar a glória de Deus, né? Uhum. Tipo, no mau sentido. Tomar a glória de Deus pra si. Então, eu lembro que a primeira vez que eu preguei, cara, eu desci do altar lá, do púlpito, e corri pra fora, assim, não queria ver ninguém, sabe? Porque eu não queria que ninguém me elogiasse, ninguém falasse nada, né? Tipo assim, pô, primeira vez que a pessoa tá pregando lá, todo mundo vai vir, oh, parabéns, né, e tal. E eu não queria, eu corri pra ninguém me elogiar, cara, né? Ninguém me elogiar e tal. E aí vem algumas pessoas elogiando lá fora, que me achou lá fora da igreja. Oh, Jean, parabéns, né? Não sei o quê, ó, Deus falou muito comigo. E eu não sabia como lidar com isso, sabe?
E eu falei, meu Deus, eu não quero tocar na sua glória, eu não quero assumir pra mim, né, e tal. Então eu tinha muito isso, cara. Eu saía, eu acabava de pregar e sumia, não queria ver ninguém, sabe? Uhum. E aí conversei com um pastor uma vez e ele falou assim, mas... e marcou muito isso. Porque ele diz que você tocar na glória de Deus, ou a questão do ego, a questão da vaidade, não tem a ver com as pessoas, cara, tem a ver com você. Uhum. Então não adianta você correr, né? Não adianta você correr, Uau. porque aonde você for, você estará, Uhum. entendeu? O problema é igual, o problema não é aparente, o problema é estrutural, é o que a gente Uhum. acabou de dizer. Então, eu preciso consertar isso com Deus. Eu Uhum. preciso arrumar isso com Deus. Não é as pessoas. As pessoas se eu tiver com o meu coração blindado, você pode trazer o maior elogio, cara. Eu vou sempre rebotear para Deus Uhum. a glória, né? Uhum. A alegria. A alegria é nossa, claro, né? Uhum. Mas a gente sempre vai trazer a glória para Deus. Não, é ele, cara. Nesse caso, até continuando, por exemplo, quando eu identificava isso que eu quero glória, falei, eu vou parar. Só que você concorda que é um meio humano? Sim. E aí eu não resolvi a causa. Claro que depois que eu fui me aprofundando em Deus e Deus entrando cada vez mais dentro de mim, né? E cada vez que Deus, eu falo que cada vez que Deus vem, parte de mim sai. Uhum. E por que eu falo parte de mim? Porque tem coisas que eu não entrego, né? Uhum. Então, se Deus não veio completo, é eu que não estou entregando, porque Uhum. Deus quer. Então, tipo assim, aí parte de mim foi saindo, e aí sim, essa idolatria, né, foi saindo do meu coração. Tipo, Uhum. que eu tô me idolatrando, querendo ou não, né? Eu quero Sim. receber essa glória. Sim. E aí, nesse caso, cara, hoje graças a Deus, não é uma dor que eu tenho. Eu tenho outras dores, Uhum. que eu tenho que cuidar, que eu tenho que dar mais atenção. Sim. Isso, claro, eu tenho os meios, né? Eu questiono meu coração, eu sempre tô me olhando, eu sempre pergunto pro pastor, o que você acha disso aqui, pastor? Quando eu fui pregar a primeira vez, eu perguntei, o pastor, é normal ficar nervoso? Eu tô meio trêmulo. Ele falou, e o pastor muito sabe falar as coisas. Ele falou assim, ó, é, quando você não tiver dessa forma, você estranha, porque você vai pregar, mas você se diminui e Deus quer exaltado. Uhum. Ele falou Não, dessa forma. não, com certeza. Então, te falar, você tá normal. Se você tá assim, você tá normal. Agora, quando você estiver se achando, eu vou pregar uma palavra monstra, né? Eu vou pregar aquela palavra e tiver tudo bem, confiando em si mesmo, aí você tem que tomar cuidado. E aí, você falando isso aí, a questão de que a gente tem que resolver na causa, né? A questão de quando eu vou buscar, eu tenho que mudar minha natureza, eu tenho que tomar cuidado para não ir mudar o meio humano. E eu via muito isso, principalmente na igreja, muito antigamente, hoje tem mudado isso, graças a Deus, que quando eu identifico algo, eu tento deixar as coisas ruins. Por exemplo, o músico tá lá e ele tem uma qualidade absurda. Só que ele não usa aquilo lá, ele não faz uma virada, ele não faz um solo, né? Ele reduz a qualidade musical achando que isso vai resolver. Uhum. Ou, às vezes, a pessoa está pregando, ela não expõe muito, muito conhecimento, ela tenta reduzir aquilo, só que isso é um meio humano, Uhum. porque o problema está na natureza, né? Sim. Graças a Deus, com a evolução, né? O tempo foi se passando, a religiosidade foi sendo quebrada, querendo ou não, tem até um testemunho do Elvis Presley. Eu não sei se ele era convertido ou não conheço muito a vida dele, mas ele tinha uma qualidade musical absurda e ele era da igreja. E ele saiu da igreja por conta de não aceitarem. Ele cantava muito e tudo mais, entendeu? Uhum. Claro que tem pontos, né? Era traço de religiosidade ali. Uhum. E não estou dizendo que a igreja é assim, mas foi a experiência dele, no caso. Sim. E isso mostra um pouco disso, né? Que tinha muito isso, antigamente tinha muito mais, hoje é muito, muito tranquilo, né? Você pode até ver os ministérios de louvor aí que estão estourados aí na internet, no YouTube, são ministérios que é dentro de uma igreja, né? Sim. Você vê, as gravações são pessoas cantando na igreja, no Uhum. culto, Sim. né? E pregações no culto ali, né? Uhum. Então não é coisa montada, nada, né? Então, graças a Deus, isso tem se acabado e não tem feito o ser humano cair no outro extremo.
tentando resolver o problema ali, tentando mudar o meio humano e não resolvendo a causa, que é a pessoa, que é ele, né? Não, com certeza. É que a gente. Eu gosto muito daquele exemplo de Adão, né? Que peca, daí ele tenta dar um jeitinho, né? O jeitinho dele é colocar umas folhas. Uhum, E nunca, cara, o jeito que a gente faz nunca vai ser o certo, né? uhum, Porque o padrão que a gente vai usar é fruto da nossa natureza humana, uhum, caída e pecadora. Então a gente precisa ser vestido por ele, né? Ser orientado por ele, ser capacitado por ele, ser, né, usado por ele, né? Então aí é onde que daí a glória vai ser dele sempre, a gente entende isso e vai, né, dar a glória que só pertence a ele, né? Só pertence a ele. Mas é algo que a gente tem que se atentar, uhum. né? Tomar Porque cuidado. eu lembro muito da oração de Davi, né? Ele fala: Senhor, não permita que a soberba se apodere de mim. Porque se isso acontecer, então eu vou ser sincero e me livrarei de grande transgressão. Então ele fala que é uma grande transgressão, a soberba, né? E a Bíblia fala que Deus resiste o soberbo, ele enfrenta o soberbo, ele acaba com o soberbo, mas ele dá graça aos humildes. Então é um caminho para, acho que um ministério de sucesso assim é você estar debaixo da vontade de Deus e tudo que você fizer é glorificar o nome de Deus, né? Quer Uhum. comais, quer bebais, quer façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus, né? Eu acho que esse é o nosso foco, né? Essa é a nossa caminhada para a glória, é glorificar Ele sempre, né? E isso que vai fazer a gente continuar perguntando por que eu tô fazendo o que eu tô fazendo, né? É, E não só na obra, né? Eu digo que cuidar do meu casamento é tão importante quanto servir com na obra certeza, de né, Deus, cara? né? Com certeza. Uma coisa que eu não gosto, que geralmente as pessoas dividem, fala assim, ó, eu tenho, é uma coisa pessoal minha, né, do William. Uhum, Tenho vida financeira, tenho vida espiritual, tenho vida isso aqui, ou secular e gospel, sim, por exemplo. Para mim, vida é vida. E Deus está nela toda. Geralmente, quando eu divido isso, eu coloco Deus dentro de uma caixinha. E aonde eu acho que orar, ler a Bíblia e ir para a igreja é espiritual, e ter um tempo com a minha esposa, cuidar da minha filha, não é. é, E isso é tão espiritual quanto eu orar e ler a Bíblia, sim, com certeza, não é? com certeza. Ó, se eu não posso fazer algo dentro do templo, na igreja, na denominação, eu não posso fazer algo em casa. É, Só que as pessoas criam esse misticismo, né? sim, Então, eu tenho a vida. E em toda ela, Deus está. é, Deus tem que estar nas minhas finanças. Então, quando eu estou cuidando das minhas finanças, eu quero comais, quero bebais, tudo que façais que seja para a glória de Deus, né? sim. Então, quando eu divido essas coisas, a minha vida espiritual, vida financeira, eu estou cuidando dessa vida aqui agora, não sei o quê. Eu divido ela É como e se, daí é como se eu falasse assim, ó, Deus, isso aqui você não precisa nem entrar, porque eu sei fazer, entendeu? na prática, Aqui né? deixa comigo, Aham. entendeu? Porque Aqui eu aqui o cuido. senhor não vai gostar muito do que, né, É. dessa área que o senhor não vai curtir muito, então deixa eu, Aham. mas eu acho que, eu creio, cara, que essa mentalidade é um fruto de um ensinamento equivocado que a gente teve no passado, sabe? De dividir a família da igreja. Ou dividir o reino, como se buscar o reino de Deus em primeiro lugar é você estar em todos os cultos, pregar em todos os lugares, né? E aí a família é uma casa à parte. Não, cara. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar é fazer tudo que ele pede, Uhum. entende? E fazer tudo que ele pede, o que tá no combo é cuidar da família, Uhum. né? Cuidar de casa, liderar uma família é tão espiritual quanto cuidar dos jovens e do grupo disso, do grupo daquilo, qualquer que seja, de qualquer Uhum. ministério da igreja, é tão espiritual quanto. Uhum. E eu ouso a dizer que talvez o maior ministério da face da terra seja a família, cara. Uhum. Entende? Porque aí você olha lá no passado. O que acontecia? Deus criou uma igreja primeiro ou criou uma família? Deus criou uma Criou família. uma E família. ele era adorado dentro dessa Uhum. família. Uau. Ele era adorado ali naquele Sim. momento, entende? Ele era cultuado ali. Uhum. Então, a instituição veio depois, né? Então, eu acho que às vezes a gente se sacrifica pelos ministérios,
eu falei isso no domingo, né? Às vezes você quer ser um herói fora de casa e com a mulher, um marido insatisfeito dentro de casa, cara, você tá pecando. Tanto que Deus é pai e Jesus é filho, né? Então, você está pecando. Ele já... Se você estiver fora disso. Eu acho muito forte, cara. Muito forte que Paulo fala. Ele fala para Timóteo: ó, os que não cuidam dos seus, principalmente dos da sua casa, negou a fé e é pior do que o infiel, cara. Isso é pesado. Entende? Então, qual que é a conta que eu faço? Que se eu tiver um ministério relevante, se eu tiver uma igreja relevante, se eu tiver cara, eu tô com uma igreja, tô tocando uma igreja, Deus colocou numa igreja, eu tô cuidando de 5.000 pessoas. E eu tenho isso, eu tô aqui, eu sento nas mesas mais importantes da minha cidade. Cara, e aí, sua família, velho? Porque a Bíblia tá dizendo que se você não cuida da sua família, você pode ser mais relevante possível no Brasil, mas você negou a fé e é pior do que o infiel. Isso é muito forte, cara. Isso é muito forte, porque não pense, cara, que Deus vai vai colocar na balança, no tribunal de Cristo, o seu ministério, como que você fez, o que você fez, o porquê que fez, o porquê que não fez, e não vai falar nada dos seus filhos, da sua família, da sua esposa, cara, ou do seu marido, né? Como é que você tratou seu marido, o marido que Deus deu pra você, a mulher que Deus deu pra você, cara, então é muita infantilidade pensar que Deus não vai julgar isso também, não é? E aí às vezes a gente... eu tenho que buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Tem. Então cuida da sua família, cara. Cuida do seu filho, cuida da... né? Porque não adianta, cara, a gente querer ganhar o mundo e perder a nossa casa, né? Isso é importante, cara, da gente buscar... Isso é importante da gente buscar bons líderes. Porque hoje é difícil encontrar um líder, e eu falo isso porque no Brasil tem muitas denominações, e eu não ouso a chamar de igrejas, porque igreja as pessoas na terra que se submete a Jesus Cristo, né? Isso é igreja. No caso, tem líderes que forçam pessoas, isso é uma realidade devastadora que tá exposta aí na internet. Por isso que muitos ateus até julgam a igreja, que pessoas líderes, né, que forçam pessoas a fazer o que eles querem dentro das suas denominações. Se você não fizer isso, você vai perder o cargo. Você vai para banco. Então, tipo, o propósito foi outro. Entendeu? Quando eu cheguei no pastor Éder, eu quebrei a perna, tal, cheguei, o pastor, eu quero tocar bateria. Eu acho que dá. Eu quebrei a perna esquerda, então isso aqui dá para tocar no bumbo. Sabe o que ele falou para mim? Como é que tá a sua casa? Como é que tá a Bia? Ele chegou lá em casa, vai ser um momento assim, difícil agora, vocês precisam se cuidar. Toda vez que eu chego pro pastor pra falar assim, pastor, agora eu acho que tô pronto pra tocar, hein? Bora lá? Que ministério você quer colocar? Como é que tá a tua casa? Ele só pergunta disso. Então, tipo, a importância, cara, da gente ter bons líderes pra ensinar isso com certeza. hoje. E ele ensina com a vida dele. Sim. Então, tipo, você vê, a gente, querendo ou não, por que a gente busca um ou outro pra falar de Bíblia? Porque a gente vê isso na vida do outro, né? E a igreja, cara, a igreja é isso. E no Brasil, são poucas pessoas que tem disponibilidade para ensinar com a própria vida. Então, tipo, eu ia falar que são poucas pessoas que pregam o evangelho, mas tem muitos que pregam o evangelho, mas são poucas pessoas que têm disponibilidade para pregar mostrando quem ela é. Sim. Entendeu? É por isso que eu sempre falo. Teve uma vez que eu falei para um amigo, esse mesmo amigo que eu falei no podcast passado, que perguntou sobre o bilhão lá, tudo mais. Falei, cara, anda comigo, você vai ver quem eu sou. Você vai ver se eu oro, se eu não oro. Ele andou um tempo comigo. E ele pediu isso aí. Só que você vai ver pecado. Você vai ver que tem coisa que eu tenho dificuldade. Então você não tá vendo uma vida montada, que você tá vendo uma realidade. Sim. E cara, uma coisa que eu vejo, que eu uso para analisar e não é intencional hoje. Como a pessoa se demonstra, cara. A pessoa que se mostra forte para tudo, ela não tem uma fragilidade. Como é que ela criou esse ser humano aí? Porque o ser humano não é capaz de ser o super-homem o tempo todo. Porque então, como ela lida com isso? Então, a pessoa que ela é verdadeira, ela sabe ser empática quando vai ensinar algo.
Ela não vai ser massacrante porque ela passou por aquilo. Uhum. Ela não cria uma máscara. Uhum. Ela não tem dificuldade de abrir o coração. Então, isso são sinais para me encontrar um líder. Isso são sinais. Como que ele lida com o pecado? Como que ele fala com você diante de um pecado? Ele vai massacrar, que é a natureza do diabo? Te acusar? Sim. Ou ele vai tratar com amor? Entendeu? Uhum. E como que é a vida dele? Então, tipo, cara, eu falo isso com tristeza, cara. Graças a Deus a gente tem esse privilégio, Sim. mas no Brasil não tá abarrotado de igrejas com líderes, com pastores. Falo liderança não só de pastor, falo todo mundo. Sim. A gente já falou isso aqui, eu te vejo como um líder. Uhum. Esse dia eu cheguei, Jean, vamos lá, você pode me discipular, mano? Então, Uhum. tipo, direto eu vou chamar você no WhatsApp ali, tirando uma dúvida de algo, porque eu vejo isso em você, entendeu? Uhum. Então, tipo, pra cada área da vida, você vai tirar uma dúvida sobre algo com a pessoa, né? Sim. Graças a Deus que a gente tem esse privilégio, né, cara? Sim. A gente não nasceu num ambiente. Tipo, a gente nasceu num ambiente que a gente consegue ter acesso a bons líderes, que a gente possa ter um aprendizado bom, né? E a gente tá falando isso tudo aqui hoje porque a gente aprendeu com Sim, alguém, né? com certeza. E Deus nos agraciou com isso, né? Sim, com certeza. É fruto da comunhão, né, cara? Aham. Que a gente se conhece, mas é real mesmo. Você caminhar com a pessoa, você vai ver, né, as falhas, os defeitos. E teve uma vez que eu falei para um amigo meu, na verdade, aconteceu uma situação bem triste, né? E eu falei, cara, não tem problema. Não tem problema você errar ou pecar perto das outras pessoas. O problema é você não reconhecer e pedir perdão, entende? Uhum. Por quê? Cara, a gente reclama, né? A gente reclama do quê? Ah, você viu? Quando alguém rouba, fala que é... Se o cara é isso, se o cara é aquilo, ninguém fala nada. Agora, se é da igreja, se é pastor, o cara fala, pastor é pego assim. Mas Uhum. por que que o mundo, as pessoas que não são evangélicas, não são da igreja, tem essa visão em relação a nós? Porque é a gente que levantou o padrão, entende? Uhum. A gente que prega que tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim, entendeu? Tem que ser. Então eles impecável, esperam, eles têm uma expectativa elevada a respeito da gente. que a gente criou. E Jesus fala, se vocês não for sal de verdade, vocês só vão servir para ser pisado pelos homens. Uau. Se o sal não servir para salgar, ele não serve, entende? Uhum. Então ele só vai ser pisado, ninguém vai usar, entendeu? Uhum. E é isso que acontece, né, em relação ao nosso testemunho lá fora. Então, um exemplo. Eu não fico nervoso, eu não fico irado, eu não posso. Se eu caminhar com alguém, com qualquer pessoa, vai ver meus defeitos, minhas falhas. O problema é quando as pessoas vê a minha falha, vê o meu pecado, vê o meu erro, mas não vê arrependimento, não vê o perdão, porque daí você vai ver o cristão por inteiro. O cristão não é aquele que não peca. O cristão é aquele que peca e se entristece porque peca e se arrepende. Entende? Então isso é virtuoso demais, cara. Eu acho que quando você pede perdão, eu tô falando pra quem não participa da nossa realidade. Uhum. Quando a gente erra e depois pede perdão, cara, porque a gente errou, né? Então as pessoas vão conhecer quem é Jesus na nossa vida. Pô, ele não tem um discurso hipócrita. Fala uma coisa e faz outra. Às vezes ele faz outra, mas quando ele faz outra, ele vem e pede perdão, ele se arrepende. Uhum. Então, esse é o cristão genuíno, entende? Cristão. Então, a gente, entendendo isso, você não precisa carregar uma máscara de crente, né? Uma máscara de super crente. De que não falha, de que não erra, de que não peca, não, né? Mas as pessoas precisam conhecer o todo, né? Então, vai ter hora que a gente vai ter que pedir perdão, cara, né? Sim. Errou lá com alguém, tá. Da outra forma também, quando a gente faz algo correto, a gente volta no tema da glória, né? A gente também precisa atribuir isso à glória de Deus, né? Dar graças a Deus porque a gente fez aquilo. Esse tempo atrás eu estava comentando com um cliente, né, no carro, e eu falando uma coisa boa que eu tinha feito, né? Cara, eu nem tinha terminado de falar. Nem tinha terminado. O Espírito Santo já começou a ministrar. Falou, pô, você tá tomando a glória pra você.
a pessoa tá pensando que você é um bom homem. Você não é um bom homem. Você é um homem que tem um Deus que é bom. Entende? Eu não sou bom porque... E aí, às vezes, a gente quer dar uma visão de bom moço. Uhum. Mas aí não é porque a gente é bom, cara. Uhum. É porque Deus é bom. Entende? Então, aí eu falei, me perdoa, senhor. Pensando ali, eu já pedi perdão. Falei, vou ter que contar outra experiência pra pessoa. E aí agora glorificar Deus. Uhum. E aí falei. Falei, não, mas não é porque eu sou bom, não. É porque Deus é bom e tal. Aí, né, Uhum. devolvi a glória que era só dele. Então, tipo assim, às vezes a gente quer passar uma imagem de bom crente, cara. Mas a gente não tá glorificando a Deus com isso. Uhum. A gente tá exaltando a nossa imagem de bom homem. Uhum. Entende? Esse dia eu tava até falando pro amigo meu. Depois que o Espírito Santo puxou minha orelha com isso, eu falei esses dias atrás mandaram um Pix pra mim, errado. Acho que R$ 20. Caiu R$ 20 lá na conta lá. Daí eu olhei assim e falei, caramba, R$ 20. Eu vou esperar a pessoa me mandar mensagem, né? Aí esperei um dia, não mandou. Aí eu peguei e aí tem uma opção lá de devolver, não sei se você já viu. Uhum. Quando qualquer Pix que manda pra você, você entra lá no extrato, lá tá escrito devolver. Eu falei, vou devolver. E aí mandei uma mensagem. Aí eu falei, vou até brincar com isso. Falei, não estou devolvendo. Talvez você mandou pra mim errado e tal, né? Estou te devolvendo não porque eu sou bom, mas porque o meu Deus é bom. Já usou pra... Entende? Uhum. Porque é a glória dele, né? Então, a gente tem a facilidade disso, né? A gente pode viver uma vida de hipocrisia, né? Falar uma coisa e o discurso nosso ser um e a nossa prática ser outra, principalmente no trabalho. É muito fácil isso acontecer. E da mesma forma, a gente também tem a facilidade de querer passar imagem de bom moço pra gente dizer que a gente é bom. Uhum. Entende? Quando a gente tem que estar glorificando ao Senhor com as nossas boas ações, né? Aí isso a gente ensina a pessoa que está vendo a subir a régua e a nos julgar quando a gente peca, né? Porque ela não está esperando E isso. aí, o que a pessoa vai ver, o que a pessoa tem que enxergar em mim e em você, cara, não é uma pessoa pronta. Não é uma pessoa perfeita. É uma pessoa que é trabalhada pelo Senhor a cada dia. Uma obra em construção. Exatamente, cara. É um cara que ele tá sendo desconstruído, o velho homem, ele tá se despindo de si e o Senhor tá... o caráter de Deus tá sendo impregnado nele, né? Então é isso. Esse é o evangelho genuíno, ele é dessa forma, né? Ele é dessa forma. Quando as pessoas começam a te achar muito bom, aí é que você tá fazendo a coisa errada, Uhum. não é? Até para a gente começar a caminhar para o final, eu tenho uma fala uma vez que eu ouvi do pastor Luiz Hermínio falando. Falou, quando você peca e fica bem, é sinal que você tá mal. Aí quando você peca e fica mal, isso é um sinal que você tá bem. Tipo, eu mostro que eu falo que isso é uma evidência do Espírito Santo também, né? Uhum. Claro que isso não leva para quem não é desse contexto, para quem nunca entregou a vida para Jesus, não é um sinal, né, para você ficar tranquilo. Por exemplo, teve uma pessoa que uma vez chegou em mim e falou: isso aqui não foi eu que pequei não, viu? O pecado foi dele. Aí eu fiquei pensando, você entregou a vida para Jesus? Então não se preocupe se você tá pecando ou não. Você pecar, você não vai conseguir nada, velho. Na verdade, isso aí é o meio do muro. Você nem peca bem e você nem serve a Deus bem. Você não entregou a vida pra Jesus. Então não faz sentido você se preocupar se você tá pecando ou não. O que te salva é Cristo, né? E aí, a gente que tá nesse contexto, claro, se a gente peca, o que eu sinto? O que eu sinto? Aí eu tenho que tomar cuidado para isso também não virar remorso, né? Uhum. Porque já aconteceu várias vezes comigo, como você já conhece a experiência, de eu pecar, eu chorar, me sentir mal e eu saber que amanhã eu vou fazer de novo, premeditadamente. Uhum. Que não é arrependimento, né? Uhum. Mas quando vem aquela dor no coração que me leva à mudança, é evidência do Espírito Santo, né? A Bíblia fala que a tristeza, segundo Deus, gera arrependimento, né? Uhum. E a tristeza do mundo gera remorso, né? E não Olha, traz tá muito transformação, claro nada, né? Uhum. Mas é incrível. Eu tava meditando, né?
faz algum tempo já. E em relação a questão de igreja, como que a gente se relaciona, como que a gente age, como que a gente interage, né? Nesse sentido. E, cara, eu tava lendo, acho que era Coríntios, acho que é 1 Coríntios, se eu não me engano. E ali fala sobre uma situação chocante na igreja. Uma situação em que o rapaz estava ficando com a madrasta, né? E o povo, ninguém excluiu o cara. Ninguém fez nada. E aí, cara, eu parei nesse texto, assim, fiquei meditando, fiquei assim, cara, como que você consegue se transportar para uma igreja assim, que alguém tá ficando, né? Eu falei, caramba, eu acho que a gente tá, como que a gente tá agindo, né, diante dos nossos pecados, das nossas dificuldades na igreja, né? E aí, cara, eu fui para um campo de reflexão de que a Bíblia fala Jesus fala que a gente precisa perdoar o pecado que as pessoas cometem contra a gente, né? Uhum. Eu preciso perdoar, né? Se alguém pecar contra você, vai e perdoa e tal. E quando a pessoa peca contra Deus, ela precisa ser disciplinada na igreja. A igreja precisa disciplinar a pessoa. E a disciplina, ela não é algo que traz destruição para a pessoa. A disciplina é algo que constrói, algo que ajuda, algo que reconstrói a pessoa. Uhum. Então, nesse sentido, cara, eu fiquei assim, eu fiquei vários dias assim chocado, cara, porque nós temos a facilidade de, tipo assim, quando alguém peca contra a gente não é tolerante, a gente é intolerante. Entendeu? Meu, se o William pisar no meu calo, véio, esquece o William. Não, vou fazer aquilo que a gente tem que fazer, não, eu te perdoo, tal, mas não quero mais se relacionar com você. Entendeu? Então, quando na verdade devia ser o oposto. E aí a gente vê, cara, tipo assim, uma igreja, eu falo em relação à igreja brasileira mesmo. Quantas pessoas que você conhece nos seus últimos 10 anos que foi excluída da igreja por conta de algum pecado? Você conhece alguém que foi excluído? Cara, Rápido assim, pá. Não... Cara, conhecer eu não conheço. E você acha que as pessoas... Perdão. Pode aumentar é o oposto. É deixar frio. Talvez você não conheça tipo assim, se pensar de bate-pronto, a gente não lembra da última pessoa que a gente conheceu que foi excluída de uma igreja porque pecou contra Deus. Entende? E aí, o que eu tô dizendo? É que às vezes, cara, quando o pecado é contra nós, a gente vira um leão para querer justiça. E quando o pecado é contra Deus, muitas vezes fala, não, se resolve com Deus. E aí, cara, a gente tá invertendo os valores. Porque a gente precisa ser extremamente tolerante quando as pessoas pecar contra nós. E a gente precisa ser totalmente intolerante quando as pessoas pecarem contra Deus. E aí, isso vai gerar uma geração de crentes saudável. Porque Paulo vai repreender esse povo. Paulo vai repreender. Eu não vos louvo por isso. Vocês são carnais, cara. Que o cara tá dentro da igreja, vocês não excluiu esse cara. Tira esse imundo do meio de vós. Entende? Então a disciplina ou a exclusão, ela vem pra gerar santidade, gerar algo bom. Entende? Uhum. E tirar a pessoa daquela graça barata, né? É, De cara. que ela pode fazer o que ela quiser. É. Sabe? Pô, a gente vê lá no Antigo Testamento, cara, a pessoa morria, era apedrejada, sabe? Entende? Então, eu acho que é uma situação, cara, que me fez refletir muito sobre isso, sabe? Do quanto a gente é intolerante, tem que ser intolerante contra o pecado em relação a Deus, sabe? E aí a gente não vai abrir margem para o que você falou lá no início, a graça barata.
A graça que vem para dar possibilidade. Tipo, vive do jeito que você quer aí. Finge que você não peca, eu finge que também você é santo e tal, e tá tudo certo, entendeu? Então eu fiquei, cara, fiquei muito impactado com esse entendimento, cara, de que a gente precisa. Então, nesse sentido, até o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de ministrar, o nosso jeito de falar, né, tem que ser norteado por isso. Eu sou totalmente tolerante quando alguém peca contra mim, eu preciso ser. E eu preciso ser intolerante quando alguém peca contra Deus, sabe? A Bíblia fala, com esses nem ainda comais, cara. Então é muito sério, velho. Uau. Né? Paulo fala assim que a gente, em relação aos de fora, que não têm a fé, ele fala, não fala para que você saia do mundo, né? Não tem como, né? A gente, eu vou só comprar no mercado de crente, eu vou só comprar no açougue que tem crente. Não tem jeito. Senão a gente ia ter que sair do mundo. Mas ele fala assim, agora, quanto aos que diz ser irmãos, mas são devassos, com estes nem ainda comais. Nossa, cara. Pô. A Bíblia até fala que o julgamento seria pior do que o de Sodoma e Gomorra, né? Pra quem conhece e vive brincando com o evangelho, né? Sim. Nossa, imagina, Sodoma e Gomorra teve homens que queriam estrupar anjos quando foram buscar o Ló. Sim. Então, Jesus falando que pessoa que conhece e fica brincando, o juízo sobre ela vai ser pior do que Sodoma e Gomorra. Pior que as pessoas que querem estrupar os anjos, velho. Não, mas coisa pesada. Mas é porque o problema, cara, é que eles não conheciam a verdade que a gente conhece. Uhum. Então, o juízo em relação a nós vai ser muito mais elevado do que eles. Porque o nível de consciência é maior. O nível de consciência é totalmente maior, Uhum. não é? Então, tem a ver também com a depravação, né? Com o pecado, mas tem a ver também com a consciência, né? Uhum. E vamos partir? Vamos. É assim que nós chegamos ao fim desse podcast. Você que gostou, dá o like. Por favor, compartilha com seus amigos. Compartilhe com a sua irmã, com a sua avó, com todo mundo. E tem muito conteúdo aqui. Deixa nos comentários, deixa pergunta nos comentários. Diz aí o que você achou. Não fique passivo. Assista esse podcast. E de forma ativa, se você não gostou, fala aí também nos comentários. E é isso aí. Esse é o nosso segundo IPRIcast. Tchau. E é o seguinte, né? O cara tá me dando tchau e me tesourando, cara. O cara é pra acabar, né? Acho que ele não quer que eu volte mais. Não, é o seguinte, tava pensando aqui. Se você chegou até esse momento, até esse segundo do podcast aí, do IPRIcast, coloca aí amor, a palavra amor, só pra gente saber que você assistiu tudo. É um bom código. Eu tô ficando sem voz, gente. Tô falando demais. Mas é isso aí. Deus abençoe sua vida. Um abraço pra minha esposa, Pamela Marchetti de Souza Menezes. Ela fica brava, eu brinco com ela. E pra minha filhinha Pietra, que tá vindo aí. Rapaz, tá chegando. Olha que coisa linda, ó. Olha, não sei se dá pra ver certinho. Olha que coisa linda do pai. Deus abençoe. Aí então, sim, hein? Profeta do Senhor. Um abraço, gente. Beijo no coração de todo mundo aí. Deus abençoe.